Todo mundo quer emagrecer rápido, mas ninguém quer ficar fraco, flácido ou com cara de acabado. Mas secar de verdade é você manter a massa, perder gordura e ter uma densidade muscular. E aqui você vai saber como fazer isso sem atalhos, sem hormônios e sem fórmulas duvidosas. Porque a maioria faz tudo errado, corta tudo, perde massa magra, não fica maneiro e acaba ficando magro com barriga. Mas hoje eu vou te mostrar, sem enrolação, primeiro bloco, porque quase todo mundo perde força e densidade quando tenta emagrecer. No segundo bloco, o que realmente mantém força e densidade no processo. Terceiro bloco, as estratégias que funcionam para você secar sem perder massa. 4, como organizar dieta, treino, proteína para você ter um resultado de fato real. E 5, qual a diferença no visual de quem faz tudo certo de quem não faz. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida, sem dor de cabeça, com a mente tranquila e sem passar fome ou estresse desnecessário. Primeiro bloco, porque quase todo mundo erra ao tentar emagrecer. O maior erro de todos é o quê? Cortar carboidratos demais, perder força e rendimento. Se o treino for ruim, você começa a perder massa e rendimento, começa o metabolismo a ficar lento e você não fica denso. Mas por que o metabolismo cai quando perde músculo? Só para o músculo estar ali, ele já gasta energia. Então é por isso que ele acelera tanto o metabolismo. E por que o shape fica murcho quando emagrece? Exatamente porque perde glicogênio e massa. Então, o que está dentro do músculo vai esvaziando, deixando ele menor, puxando menos água para o músculo e dando um aspecto de murcho, literalmente. E o músculo cheio, ele deixa a pele mais colada e dá um visual bonito no corpo. É por isso que a prioridade de ter um corpo bonito é você secar com massa muscular e sem ficar murcho. E daí surge o mito de que só o hormonizado que tem hormônio suficiente para a pessoa ficar seca e manter água no músculo, o músculo cheio. Mas não é assim. A gente consegue fazer estratégias naturais para que a pessoa consiga secar e manter o músculo mais cheio. É claro que vai ser limitado comparado ao hormonizado, mas ainda assim é bem grande. Só que quanto mais seco você for ficando, menor vai ficando o shape também, porque o músculo vai depender daquele carboidrato. E chega um momento que para você perder mais gordura e afinar mais a pele, você precisa diminuir esse carboidrato. E aí você tem que sacrificar um pouco de volume. Então, cada pessoa vai ficar ali no percentual de gordura que ela achar ideal para ela, porque muita gente prefere não ficar seco demais pelo fato de sofrer um pouco e também pelo fato de ficar muito menor. Então vamos para o bloco 2. O que realmente segura essa massa magra, esse volume muscular no processo de emagrecimento? Como é que você fica denso, né, de fato? A primeira coisa é a proteína alta em todas as refeições e no dia, porque a proteína é o macronutriente com maior vantagem metabólica. Ela gasta muita caloria para metabolizar e digerir ela, sendo que ela é usada para preservar a massa magra e ela também não estimula muito a glicemia, a glicose do sangue. Isso significa que ela melhora a sensibilidade à insulina. O que é isso? A capacidade da glicose ir para o músculo e encher ele. E menos gordura é armazenada. Então, ela praticamente vai te deixar com mais massa e menos gordura. Então, muita gente vai fazer o quê? Exagerar na proteína, por ela ser o melhor macronutriente. Só que, infelizmente, o carboidrato e a gordura também são importantes. Então, mesmo que você deixe a proteína alta, você não pode usar só ela, porque se você negligenciar o carboidrato e a gordura, seu shape fica murcho, ao invés de ficar melhor. Segunda coisa, o treino tem que ser focado em progressão de carga, sobrecarga progressiva. O que é isso? É você aumentar o peso, repetição, tempo de estímulo, amplitude ou execução do movimento. Todo treino, de um treino para outro. Conforme você for progredindo e evoluindo no treino, você vai ganhar mais massa.
mesmo que você esteja no processo de emagrecimento. Então, você com a mentalidade de estar sempre evoluindo, priorizando isso, você consegue ficar com muito mais massa do que você poderia se você não tivesse essa mentalidade. Terceira coisa, os carboidratos não podem ser cortados demais e eles têm que ser de maneira progressiva e ciclando carboidratos também. O que isso significa? Que você não pode fazer nada brusco. Tudo que é brusco, o corpo reage mal. Então você tem que ir adaptando o seu corpo. Então, conforme você for abaixando o carboidrato, o seu corpo vai aprendendo a queimar mais gordura e preservar a glicose que ele ainda tem. Então, você ensinando seu corpo devagarzinho, ele consegue se adaptar e fazer o que você quer, que é queimar mais gordura e deixar com mais massa. E a quarta coisa é você evitar déficits calóricos muito altos. Ou seja, quando você está numa zona que você come muito pouco, você tem pouco nutriente para treinar bem e acaba não conseguindo manter tanto, porque a fome vai aumentar demais. Então começa a ficar tudo contra você. E ao contrário, se você manter o déficit calórico controlado e pequeno, com o tempo você vai perdendo cada vez mais gordura e ficando cada vez maior, porque você vai ter mais força e melhor e para treinar. Então, muito cuidado com a quantidade de restrição que você faz. Mais restrição, você vai ficar mais fraco, menos massa, shape mais músculo. Então, se está gostando do vídeo, ó, já dá aquele like que ajuda muito eu criar vídeos cada vez melhores para você. Também se inscreve no canal para receber vídeo todo dia aí. Então vamos para o bloco 3. Quais estratégias naturais que temos aí para ajudar a secar sem perder massa? Eu cheguei a falar do ciclo carboidrato, mas primeiro vamos falar como numa tática de ajustar o carboidrato para o dia do treino. Como assim, Breno? Dia de perna, por exemplo, que você gasta mais energia, você vai comer mais carboidrato. Dia de costas também. Você também poderia fazer isso nos dias que você quer evoluir o músculo. Por exemplo, meu ponto fraco é bíceps. Então, no dia de bíceps, eu posso aumentar o carboidrato para ter um desempenho melhor naquele dia e conseguir secar com o bíceps tendo prioridade de nutrientes. Assim, ele vai ficar maior em relação aos outros músculos e deixar o shape mais proporcional, com a qualidade que a gente quer, a proporção que a gente quer. Segunda opção, refeição livre. Isso tem que ser muito bem controlada, porque é uma técnica para você ajustar o metabolismo. E você não precisa fazer ela suja. Você pode usar só carboidrato para você ter uma vantagem metabólica. Assim você consegue encher o músculo com muito mais eficiência, só que a mente pode ficar um pouco para trás. Mas algumas vezes você não está com vontade de comer besteira. Se seu sistema de recompensa, sua cabeça estiver bem estruturada na dieta, com consistência, você não vai ficar com vontade de comer besteira. Então, se você souber fazer esse refeed limpo, esse dia de mais alto carboidrato, você pode ter muita vantagem em baixar o BF e manter o shape denso. Terceira coisa importante, você sempre deve dar prioridade ao treino em relação ao aeróbico. Você tem que fazer aeróbico? Sim, porque vai te ajudar muito. Só que o aeróbico não pode atrapalhar o treino. Ou seja, se você for fazer cardio, tem que ser no momento em que fique longe do treino ou no pós-treino. Nunca antes do treino ou nunca muito próximo, para você não depletar o músculo e acabar perdendo força para o treino. Se perder rendimento, perdeu força, você vai ter o treino mais fraco, assim você vai desenvolver menos músculo, pode catabolizar e ficar mais murcho. Quarta coisa, você tem que monitorar seus sinais de fadiga, fome, ansiedade, energia. Se você estiver se sentindo mais cansado, mais ansioso, tudo isso influencia. É os sinais que o corpo dá quando o metabolismo está começando a travar. Então você já esperto, já vai saber e ajustar ali o refeed ou a dieta para você regenerar a cabeça e tudo e encher a musculatura para continuar queimando gordura. Assim você pode comer mais, se sentir melhor, sem passar fome, sem sofrimento e também secar mais também. Então, tudo é uma estratégia aí que a gente faz. Quinta coisa, fitoterápicos inteligentes. Com eles você pode modular o estresse para você ficar com maior controle de glicose, fazendo mais glicose para o músculo
e menos virar gordura. E assim facilitando todo o processo. Sentir menos fome, ter mais energia, são coisas que vão te ajudar muito na dieta e no resultado. Ashwagandha, Rhodiola rosea, Mucuna pruriens, são 3 fitoterápicos absurdos que funcionam muito bem para isso. E ó, se você quiser secar sem sofrer, montar sua própria dieta com os alimentos que você gosta, só que já saber tudo que você tem que comer e qual protocolo seguir para você perder gordura e não perder massa, eu tenho dieta fácil. Ele também fiz uma tabela de refeição livre que você pode escolher hambúrguer, pizza, qualquer coisa e encaixar na sua dieta, substituir na sua refeição de uma forma fácil, prática e rápida que você não se prejudique e continue evoluindo. Ou seja, eu já incluí as refeições livres no planejamento, no cálculo de calorias, e você é só ver seu peso lá e estruturar a sua dieta com os alimentos que você gosta. Então, muito prático, fácil e rápido. O link está na descrição e custa menos de R$ 10 por mês. Agora, bloco 4. Como organizar mais ou menos ali o treino, a dieta, o descanso para essa fase de ficar mais seco, mantendo toda a massa. O treino deve ser dividido de uma forma que você consiga descansar o músculo de um treino para outro. Algumas pessoas têm a capacidade de se recuperar mais, outras menos. Então isso vai variar. 3 dias de descanso até uma semana, 7 dias de descanso. Você pode treinar uma vez por semana, um músculo ou duas. Deve-se priorizar exercícios compostos para você focar no ganho de massa. Mesmo no processo de emagrecimento, você tem que tentar ganhar massa com sobrecarga progressiva, como eu falei no começo do vídeo. E o tempo do treino e do cardio deve ser proporcional à dieta e o descanso, para você nunca começar a atrapalhar o treino. Você não pode piorar no treino. Você está sempre evoluindo. Em relação à dieta, sempre que você for fazer ela, você sempre começa pela proteína alta e depois você coloca o resto. Assim fica muito mais fácil calcular quanto que você tem que comer de tudo. E a quantidade de carbo e gordura vai variar de acordo com pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm a sensibilidade à insulina mais alta e vão se dar melhor com carboidrato, e outras menos. E não tem problema nenhum. Desde que funcione para você, tá ótimo. Crie a sua própria verdade, a forma que você mais se dá bem na dieta, do seu jeito e tenha o resultado que você merece. Mas se ficar com fome, ter dificuldade, ansiedade, mais fibras, mais vegetais, mais frutas, elas que seguram toda essa parte. Então, abuse das bons alimentos que a gente tem, porque eles facilitam demais o planejamento. E o descanso, foque em dormir bem, priorize isso, porque senão você não vai se recuperar. O músculo só cresce no descanso e ele só regenera quando você dorme. Se você não dormir bem, você vai atrasar sua recuperação e tem que focar também em dormir relaxado, sono profundo, tomar banho quente, sair do celular. Se você ficar o dia todo no celular no dia de descanso, por exemplo, você não vai descansar direito, porque você vai estar estressando o seu corpo e sua mente. Então, muito cuidado com essas autossabotagens. Então, tem um propósito na vida que você vai usar menos o celular e focar mais no seu objetivo pessoal, da sua vida, do seu sonho. E sexto, ajuste semanal obrigatório. Você vai ter que se reavaliar. Se você não fizer um acompanhamento ou nada do tipo, você tem que tirar a sua própria foto e ir vendo sua dieta e como é que você está se sentindo sempre e fazer uma autorreflexão do que você tem que fazer. Senão você vai ficar estagnado. Tem que entender o mínimo ali das variáveis para você saber o que está fazendo. É muito mais fácil, né, você fazer acompanhamento. Que é o quê? Eu monto junto com você, dieta, treino, tudo. Pode ser eu diretamente ou eu e minha equipe. Tem plano para cada. E a gente estrutura todas as estratégias, ciclo carboidrato, jejum intermitente, tudo que for melhor para você, para o seu caso, para você evoluir mais rápido, não ficar sofrendo à toa, nem perdendo tempo, para você chegar no shape que você quer de uma vez por todas. Então, se precisar, o link está na descrição. Então, bloco 5. É muito simples. Quem faz do jeito errado não fica seco e nem com massa. Fica meio que um magro barrigudo, com localizada. Então, vai perdendo massa, o metabolismo não fica lento e não queima gordura direito e começa a fazer as coisas erradas.
aí começa a ter mais ansiedade, mais fome, e aí vai tudo errado. Ele tem mais fome, come mais, erra mais a dieta, então acaba não conseguindo chegar no objetivo. E quem usa a estratégia é o contrário. A pessoa tem menos fome, mesmo comendo menos, porque ela acerta muito bem nas variáveis. Ela não treina 3 horas por dia, ela treina o necessário ali para dar aquele dano e evoluir no treino. Ela faz a proteína alta, tem a dietinha controlada, escolhe bem os alimentos, não fica pulando aeróbico, não fica pulando treino, controla o final de semana, dorme bem. E aí é outro nível. Então, esse tipo de pessoa consegue até competir natural. Um aluno meu, por exemplo, o Lucas, competiu esse final de semana agora, ficou em segundo lugar. Shape absurdo. Vou até tentar botar aqui nesse vídeo para vocês darem uma olhada. Então, se você quiser ter um resultado assim diferenciado, sem precisar usar hormônio, só com estratégia mesmo de dieta e treino de quem realmente entende, conversa comigo, manda mensagem lá no acompanhamento pelo site, analisa lá a proposta e vamos conversar. O link está na descrição. Então, ó, secar mantendo músculo é estratégia, expertise, não só do nutricionista, também é sua. Você tem que entender quando é que você está começando a ficar zoado, estagnado, sem energia, atrapalhando o treino. Tudo isso você que tem que dar o feedback, porque consultoria online depende muito do aluno também. Então, é importante você ter esse conhecimento para poder trabalhar junto comigo, para a gente evoluir o seu shape o máximo possível. Então, ó, eu vou deixar duas coisas aqui legais. É como montar dieta, caloria, coisa assim, para te ajudar caso você queira fazer sozinho. E outro aqui é um segredo de treino natural que eu fiz para atletas naturais, que pode cair muito bem para você também. Então, dá uma olhada aqui nesses dois vídeos, recomendo demais você assistir, porque vai te ajudar muito. E se gostou do vídeo, ó, já se inscreve no canal, hein? Até a próxima.